Então, gurizada, já matamos, né, os tópicos de direitos humanos referentes ao quê? As noções de direitos humanos, ao sistema internacional de proteção dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora nós vamos entrar nos pactos internacionais de direitos humanos, tá? O que eles são? Instrumentos jurídicos que a ONU criou, né, mais ou menos em 1966 e entrou em vigor em 76. Eles têm, junto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a composição da Carta Internacional dos Direitos Humanos. E daí, a nossa querida banca Fundatec costuma cobrar o quê? O contexto histórico e normativo dos pactos, a diferença entre os direitos previstos nos pactos e a incorporação desses tratados no Brasil, tá bem? Iniciamos ali com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que o objetivo dele é assegurar direitos individuais e liberdades fundamentais, garantindo que o quê? Que o Estado respeite e proteja a dignidade humana. Dali nós temos os principais direitos: a vida, a proibição da tortura e de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência e religião. Depois nós temos também o direito à privacidade e à igualdade perante a lei, as garantias processuais, como o devido processo legal, presunção de inocência, o direito de votar e ser votado, ok? Aí depois nós temos o protocolo facultativo, em que permite, né, é um protocolo que não é obrigatório, que permite que os indivíduos denunciem o quê? Violações ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Também esse protocolo facultativo prevê a abolição da pena de morte. Daí nas cobranças do plano, nos concursos, né, nós temos que o quê? Saber distinguir o PIDCP do PIDESC, identificar os direitos de primeira geração e entender as garantias processuais, tá bem? O que o PIDESC ele faz? Ele é o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né? PIDESC. Ele é do ano de 1966 e tem por objetivo assegurar direitos sociais, exigindo que os estados implementem políticas para o quê? Promover condições dignas de vida. Ele te dá os principais direitos ao trabalho e condições dignas, previdência, assistência social, alimentação, moradia e saúde, educação e participação cultural, tá? Aí a diferença, né, do PIDESC que ele cobra nos concursos vem sabendo do que? Uma implementação progressiva conforme as condições econômicas do país. Ele tem aplicação imediata porque protege liberdades individuais, ok? Ele é cobrado no concurso, essa distinção, a compreensão do princípio da progressividade, que ele é progressivo, ele inicia de um jeito e vai até lá, tá bem? E também saber que o Brasil incorporou o PIDESC com status supralegal. Ele está acima da lei e abaixo da Constituição. Tá bem? A aplicação desses pactos no Brasil. Eles foram ratificados, né? Só um pouquinho, deixa eu só fazer um clique aqui. Aí, deu. Em 1992, status normativo no Brasil. 1992, tá bem? Depois ali, já o PIDCP. Ele trata de direitos fundamentais e imediatos, tá? E ele tem uma aplicação direta, tá bem? Já o PIDESC requer implementação progressiva. Lembrem do princípio da progressividade? É isso, tá bem? E já o STF decidiu, né, que tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o quê? Com quórum qualificado, né? Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição tem status de que? Emenda constitucional. E esses pactos foram aprovados antes dessa previsão. E aí eles têm um status supralegal, ok? E depois nós temos ali, saber que os pactos foram ratificados no Brasil, é o status constitucional, que é quando ele é emenda à Constituição, e supralegal quando ele está acima da lei, tá? Ele está abaixo da Constituição e acima da lei. E também a compreensão dessa incorporação dos direitos previstos nos pactos à Constituição Federal, tá bem? Seguindo agora no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, PIDCP, ele tem uma relação com os direitos de primeira geração, direitos individuais e garantias fundamentais. Eu quero que vocês coloquem no material de vocês, PIDCP, direitos de primeira geração. Olha ali o que diz embaixo, documento de direitos de primeira geração, tá bem?
e ele é voltado ao quê? À proteção das liberdades e limitações da atuação estatal, ok? Aí a ONU, para dar força normativa aos direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotou em 66, né, os dois pactos, o PIDCP e o PIDESC, ok? Então, lembrando que o PIDCP, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, tem aplicação imediata. Já o PIDESC tem aplicação progressiva. Eles foram ratificados pelo Brasil pelo Decreto 592 de 92. Ele traz esse PIDCP obrigações diretas ao Estado, garantindo que direitos individuais sejam respeitados sem o quê? Sem a necessidade de implementação gradual, tá? Princípios fundamentais do PIDCP. Princípio da aplicação imediata, tá? Ou seja, eles devem ser garantidos de forma imediata e direta pelos Estados partes, sem o quê? Necessidade de implementação progressiva, como ocorre no PIDESC, tá bem? Princípio da igualdade e da não discriminação, tá? Aqui os direitos eles são garantidos sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem social, qualquer outra condição. Proteção internacional, tá? Esse PIDCP impõe limites ao poder estatal, porque ele garante a proteção dos direitos humanos de uma maneira, de uma questão, melhor dizendo, de interesse internacional, e não apenas uma competência interna dos países. Lá no Brasil, aplicação, uma violação dos direitos humanos, eu posso ir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como foi o caso da Maria da Penha, né, e as violações dos direitos da mulher, assim como também posso terminar no Tribunal Penal Internacional. Eu não posso fazer a alegação, meu país é soberano, para eu violar direitos humanos, ok? Os principais direitos previstos nesse pacto são considerados direitos fundamentais e universais. E o que? Eu busco aquela proteção dos indivíduos contra os abusos do Estado, tá? Nós temos o direito à vida, que é uma proteção contra a privação arbitrária da vida, proibição da pena de morte, exceto nos países que ainda a mantêm, desde que é limitada, né, apenas aos crimes mais graves. No Brasil não há pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, lá nos termos do artigo 84 da Constituição Federal. Tá? Olha o que eu coloquei ali. Proibição da tortura, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, liberdade e segurança pessoal, tá? Que nenhuma pessoa pode ser presa arbitrariamente. A prisão no Brasil é somente em flagrante delito ou por ato emanado da autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressões ou crimes militares propriamente ditos, tá bem? E também a garantia do devido processo legal, tá? Aqui nós temos ali a presunção de inocência, o direito à defesa e o contraditório, o julgamento por um tribunal independente e imparcial, uma liberdade de expressão e de opinião. Esse caso da liberdade de expressão e de opinião, o STF já trouxe para fundamentar decisões sobre a liberdade de imprensa no Brasil. Direito à privacidade, direito à participação política, tá bem? Que, ou seja, aquele direito de votar e ser votado, o acesso igualitário a cargos públicos, a garantia de eleições livres e justas. O PIDCP tem 2 protocolos facultativos que os estados podem adquirir voluntariamente. O primeiro deles, né, é permitir com que os indivíduos recorram ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Em caso de violação dos direitos, o Brasil não ratificou esse protocolo. Já o segundo protocolo, né, facultativo, que é a abolição total da pena de morte, o Brasil não é signatário, porque a nossa Constituição proíbe a pena de morte. Ok? A aplicação do PIDCP no Brasil, ele tem um status jurídico que lá em 2008 foi decidido pelo STF, como eu já falei, e assim sucessivamente, ok? Agora o PIDESC, ele tem essa relação, né, da Carta de Direitos Humanos ao lado da DUDH e do PIDCP. Ele tem por objetivo garantia do acesso progressivo ao quê? Aos direitos econômicos, sociais e culturais, né? E também nós temos que os estados partes devem buscar, né, a máxima forma de recursos disponíveis. As principais disposições do PIDESC, os princípios fundamentais, tá? O pacto estabelece princípios essenciais para o quê? Para a concretização dos direitos nele previstos. É uma implementação progressiva, tá? Também nós temos o quê? Uma não discriminação, que os direitos devem ser assegurados sem discriminação por motivos de raça, cor, sexo, tá bem?
A igualdade entre os homens e mulheres é aquela isonomia formal, né, perante a lei, e a isonomia material, condições que buscam igualitar, ok? Direitos protegidos pelo PIDESC, direito ao trabalho, previdência social, proteção à família, padrão de vida adequado, saúde, educação, a cultura e o benefício do progresso científico, né? As obrigações dos Estados-partes, garantir a implementação progressiva dos direitos conforme seus recursos disponíveis. Também a adoção de medidas legislativas e administrativas que concretizem esses direitos. E a apresentação de relatórios periódicos ao Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. Tá bem? Aqui, filhos, eu coloquei uma tabelinha, né, que tem o PIDESC de um lado e o PDI-CP. A implementação do PIDESC é progressiva conforme os recursos, já o PIDCP, porque tem relações, né, negativas que o Estado faz a imposição, ele tem a aplicação imediata, tá? No PIDESC tem um ato de fazer por parte do Estado, um ato comissivo. E no PIDCP tem um não fazer, é um deixar de fazer por parte do Estado, tá bem? Aqui eu coloquei um resuminho para a Fundatec, que ele entrou em vigor em 76. Eles são, no PIDESC, de implementação progressiva, ao contrário do PIDCP, que são imediatos. Ele garante direitos como trabalho digno, previdência, alimentação, saúde, educação e cultura, tá? E os estados devem garantir esses direitos ao máximo de seus recursos disponíveis, tá bem? Prevê relatórios periódicos ao Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. E em 2008 adotou-se um protocolo facultativo que permitia o quê? Denúncias individuais, tá bem? Terminamos mais uma parte das nossas aulas. Seguimos na sequência, a partir do item 7 do nosso edital, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Até e vamos adiante.